você que nos assiste pelo canal do YouTube ou nos ouve pela rádio. Bem-vindos a mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical, promovido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pedreiras, em parceria com o Centro de Referência em Teologia Bíblica. Estamos estudando sobre Tempos, Bens e Talentos, a revista da classe de adultos. E a lição do próximo domingo, vamos falar sobre a mordomia do cuidado com a terra. Nós temos uma responsabilidade dada por Deus para cuidarmos do meio ambiente. A terra, mesmo sob maldição, ela é criatura de Deus e Deus tem um propósito para ela. Você sabia disso? Você sabia, não estava lembrado? Então vamos juntos estudar essa lição maravilhosa do próximo domingo. Você, professor, você, aluno, é um prazer aprender com vocês. Não se esqueça de administrar bem o seu tempo, sendo objetivo, permanecendo nos pontos centrais e manter o foco, fazendo com que o seu tempo em sala de aula seja otimizado. Em uma aula como esta, certamente surgirão vários exemplos, histórias, questionamentos e compete ao professor qualificado administrar o tempo. Falo isso porque, infelizmente, temos aquele professor que quanto mais os alunos falam, melhor para ele. Ele sai da responsabilidade de falar mais, de ensinar mais. Mas quero acreditar que você que me ouve ou me assiste não se enquadra nesse perfil de professor relaxado e nem de aluno ousado ao ponto de tomar o tempo do professor com conversações paralelas, ok? Administre, professor, o tempo, é responsabilidade sua. O objetivo da nossa lição é pontuar que o ser humano, principalmente o salvo em Cristo, deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. Perceba que lá em Adão, a mesma terra que fora amaldiçoada, que produziria cardos e abrolhos, é a mesma terra de onde ele tiraria o sustento para a sua vida. Com o suor do seu rosto, com a exaustão, era do cultivo e o cuidado desta terra sob maldição que ele iria sobreviver. Então perceba que a terra, mesmo sob maldição do pecado, ela não está perdida totalmente. Ela ainda traz para nós benefícios. Você já parou para pensar no que seria a terra sem a maldição? Quantos benefícios nós extraímos da terra em uma terra sob maldição do pecado? Essa terra será restaurada. Essa terra será liberta do cativeiro da maldição do pecado. E é por isso que nós hoje devemos ter essa consciência e cuidarmos da terra que Deus criou e deu aos seres humanos. Como objetivo central ou específico, o seu aluno, ao término de cada aula, deverá estar apto a destacar que o homem foi criado para ser mordomo, administrador, cuidador da terra, da criação. Deve mostrar como Deus concedeu a terra aos homens e apresentar o homem e a sua relação com a terra, o que muitos chamam de mãe terra, levando em consideração que todos nós temos as substâncias inerentes à terra, ok? Foi de lá que saímos e é para lá que voltaremos, a não ser que Cristo nos arrebate antes que a morte chegue. A leitura bíblica em classe, ela traz alguns versículos muito importantes do texto de Gênesis, capítulo 1, quando Deus finda a criação, exceto a criação do ser humano no sexto dia, mas quando Deus promove a ideia para criar o homem, Deus estabelece o objetivo, o propósito pelo qual o homem deveria ser criado. O versículo 28 diz que Deus abençoou e lhe disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a. Esse sujeitar e dominar não é a conotação que nós temos hoje desse termo.
sujeitar no que diz respeito à opressão, ao domínio opressor, não. Sujeitar no que diz respeito a deixar debaixo do seu cuidado, da sua proteção, da sua gestão, administração. Esse era o cuidado que deveria ser dado à criação por parte do homem. Perceba que o ser humano destrói o meio ambiente. Nós estamos vivendo o período intenso de preocupação demasiada com as queimadas na Amazônia, né? Quem faz isso? O ser humano. O mesmo ser humano que destrói é o mesmo ser humano que recebeu de Deus poder, autoridade e liberdade para cuidar da criação, para cuidar da terra como propriedade divina e o ser humano como representante de Deus no cuidado disto que foi criado. Ok? Esse é o texto áureo. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Esse dar não é estar alienado, não é abrir mão do cuidado, não é requerer contas. Nós temos enfatizado isso, principalmente nas lições a respeito do tempo, da vida. Nós temos que prestar contas e deveremos também prestar contas do nosso cuidado com a terra que Deus criou. Então, os céus são céus do Senhor e a terra, embora sendo de Deus, Deus deixou esta terra ao cuidado do ser humano. Isso está em Salmos 115, o versículo de número 16. A nossa introdução, nós entendemos através dela que a responsabilidade do ser humano deve-se ao fato de ter sido constituído representante de Deus no cuidado da criação. Foi um comissionamento divino. Foi um comissionamento divino. Quem escolheu foi Deus, quem separou foi Deus. O homem ainda não tinha sido obra feita, obra criada, mas quando Deus decide criá-lo, este é um dos propósitos, cuidar da criação. Todo ser humano tem o dever de cuidar do que Deus criou. Lamentavelmente, nós vemos que logo depois da queda, Adão toma a sua vida para si, separada da vida de Eva. Adão, quem te fez isso? A mulher que o Senhor me deu. Aquela que ele havia dito, essa é carne da minha carne, osso do meu osso, se chamará varoa, por quanto do varão foi tomada. Como resultado da queda, cada um quer viver a sua própria vida e não tomar sobre si as responsabilidades alheias. Mas embora o pecado tenha trazido maldição sobre a criação, não nos isenta da responsabilidade que temos do cuidado com aquilo que Deus criou. Principalmente nós, como seres regenerados pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por que eu devo cuidar da terra? É porque eu nasci aqui, eu vivo aqui, eu vou ser tirado daqui por ocasião do arrebatamento, mas Apocalipse 21 deixa bem claro que o estado eterno, Deus descerá do céu e passará a habitar aqui. Ou seja, céu e terra serão a mesma coisa. Uma definição básica para céu é o lugar onde Deus habita. E Deus vai habitar na terra pelos séculos dos séculos. Amém. É só você ler Apocalipse capítulo 21. Essa terra ela vai ser destruída no que diz respeito ao aspecto da maldição, vai ser removida a impiedade dos homens, a maldade demoníaca, maléfica, infernal, promovida por Satanás, e quando todos os males dela forem removidos, Deus então descerá para habitar nela, porque ela estará nas devidas condições de recebê-lo juntamente com os seus glorificados. E a Bíblia encerra o capítulo 22 dizendo que nela não há mais maldição e os seus servos os servirão pelos séculos dos séculos. É gostoso, é prazeroso ouvir estas verdades, a esperança, a jeito. Deus tem plano, Deus tem propósito para a sua criação. Primeiro ponto, o homem é apresentado como mordomo de Deus. Ele foi criado com esse objetivo, com esse propósito, cuidar daquilo que Deus criou. Ele é mordomo dessa terra, uma terra que foi criada por Deus, essa terra que Deus criou seres para nela habitar, e essa terra precisa ser cuidada. Essa terra criada, habitada, ela precisa ser cuidada.
E quem deve cuidar senão aquele que é representante de Deus? De todos os seres criados, Deus colocou no ser humano a sua imagem, a sua semelhança. Então, ninguém mais apto a cuidar da terra do que este ser criado, o ser humano. Perdeu a sua imagem? Não. Essa imagem, por ocasião do pecado, foi manchada, foi deturpada, mas ela pode sim ser restaurada pela obra salvífica de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E o homem com uma mente cristã, uma cosmovisão bíblica de mundo, pode sim trabalhar para o cuidado da terra, em vez de descansar. Não, isso só vai ser resolvido na eternidade. Pois é, mas bem-aventurados os pacificadores, aqueles que semeiam a paz agora, que promovem a paz agora, que têm fome e sede de justiça agora, que chora agora, para que lá na eternidade possa desfrutar dos benefícios do seu sofrimento hoje, agora, no tempo presente. Então, quem é salvo na pessoa de Jesus Cristo não cruza os braços e não hesita em fazer aquilo que deve ser feito para cuidar e preservar da criação de Deus. O segundo ponto da nossa lição: a terra é apresentada como uma dádiva de Deus aos homens. Deus concede a terra aos seres humanos, ao homem, para cuidar, gerenciar, administrar, zelar da criação. Isso não impede Deus de ser o dono. Deus é esse Senhor, é esse patrão. Eu acho lindo quando as parábolas o apresentam como Senhor, como Rei, como Senhor de servos que sai e deixa os seus servos cuidando das suas coisas, e ele volta, beneficia o servo bom e castiga o servo mau. E aí as parábolas encerram dizendo: bem-aventurado é os seus servos quando o seu Senhor voltar a os encontrar fazendo a sua vontade. Deus é o dono, ele me deu poder e autoridade para cuidar da criação dele, mas ele vai voltar para tomar de conta, para reinar por toda a eternidade. E se eu tenho 5 talentos, 3 talentos ou 1 talento, eu devo apresentar esses talentos a Deus. Nós não podemos reclamar que não temos recebido de Deus nada para poder fazer aquilo que ele nos comissionou. Todos nós temos recebido de Deus esse benefício de sermos perdoados, salvos e habitados pelo Espírito Santo, que é esse companheiro fiel que nos ajuda a fazer a vontade de Deus na terra. A natureza, ela é uma dádiva divina. A criação é uma dádiva divina. Como já mencionado, mesmo sob maldição, ela traz benefícios, ela traz saúde, ela traz proezas para o ser humano, para nós que nela vivemos. E esta natureza, ela geme sob maldição. Romanos capítulo 8 vai falar que a natureza, ela anseia a manifestação dos filhos de Deus, porque ela está sujeita ao cativeiro, não por si própria, mas por causa do homem que a sujeitou. Mas ela, a natureza, ela sabe que um dia ela será redimida, ela será resgatada. E se a natureza tem essa esperança, nós como cristãos também devemos esperar a restauração de todas as coisas. Cuidemos da natureza, porque a natureza é uma dádiva divina. E não precisamos ir muito longe. Basta nós olharmos no entorno de onde nós moramos e percebermos as consequências trágicas quando nós acabamos mudando o ambiente em que nós vivemos. Pense nos esbarreiramentos. Pense nos alagamentos. Pense em muitas outras catástrofes naturais que são causadas porque o ser humano, em vez de cuidar da natureza para dela desfrutar, ele muda a natureza para poder pensar em si mesmo. A natureza é uma dádiva de Deus e ela foi feita para o nosso deleite, para o nosso prazer, para que nós possamos, através dela, glorificar ao Deus que criou todas as coisas. Também nós temos a missão de governar, a missão de administrar, de zelar dessa natureza. No próprio texto ainda não tinha pecado e Deus designa alguns vegetais para mantimento e alguns animais também para mantimento.
o matar animais, o caçar animais para o sustento, não é algo resultante da maldição, mas uma ordem de Deus. É só você observar o versículo de número 30 de Gênesis capítulo 1, e todo animal da terra, toda ave do céu e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim se foi. Não tinha ainda a ideia de animal imundo, animal impuro. Não tinha ainda a ideia de ervas daninhas, frutos venenosos, o que são resultantes da queda, efeitos da maldição. Mas cuidemos da terra, porque ela um dia será restaurada por Deus e Ele mesmo reinará. Tem um texto em Apocalipse que eu acho lindo, que diz assim: nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Findamos a lição com o terceiro ponto, que é sobre a relação do homem com a terra. A terra antes do homem, boa, habitável, promovia descanso, deleite, como ainda hoje. Mas o sol é causticante, a noite pode ser cheia de terrores, o dia pode trazer sobre nós intensas adversidades, mas a terra antes do homem, em paz, em harmonia com o Criador, sem a maldição, ela era exatamente o ambiente perfeito para o Criador e a criatura manterem um relacionamento. Lamentavelmente, temos uma terra amaldiçoada por causa do pecado, por causa do homem que a sujeitou sobre esta maldição, mas esta terra, depois da queda, ela um dia será restaurada como resultado do reinado de Cristo sobre a terra. E se você conhece um pouco sobre escatologia, você entende que o reino milenar nada mais é do que um reino de preparo para o estado eterno. Aquela terra que será destruída praticamente, mudada praticamente por ocasião da grande tribulação, ela será restaurada ecologicamente pelo período do reino milenar. E depois do milênio, nós temos juízo final e o estado eterno. No reinado de Cristo, esta terra será restaurada, embora ainda não tenha sido glorificada para que Deus habite com os seus servos. Mas esta terra, por ocasião do reino visível e físico de Cristo, ela será restaurada para promover paz, harmonia, bem e saúde aos povos que estarão sendo reinados pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo. Ok? E a nossa conclusão não é antes do capítulo de número 4, que vai falar sobre a mordomia e o cuidado do ser humano com o meio ambiente, que nós, seres humanos, temos falhados. O nosso descuido vai muito mais do que jogar lixo na rua, do que os lixões. Nós temos falhado muito mais do que prejudicar o meio ambiente no que diz respeito à contaminação. Enfim, nós temos falhado em todas as missões que Deus tem nos dado. Porém, essas falhas resultantes da natureza pecaminosa não devem nos inibir, nos impedir de fazer aquilo que é nossa responsabilidade. Eu não posso resolver o problema do mundo, eu não posso resolver o problema do meio ambiente, eu não posso resolver sequer o problema de esgoto na porta da minha casa. Mas isto não tira de mim a minha responsabilidade de cuidar da terra que eu moro, da terra que, se Cristo não vir, vai receber o meu corpo, da terra que por toda a eternidade desfrutará da presença de Deus com os seus santos. A terra foi degradada. No fim, ela será restaurada. Haverá uma nova terra. Apocalipse 21 diz: e vi novos céus e nova terra. A ideia de nova terra não é que essa vai deixar de existir, é que será uma terra sem maldição. Essa terra já foi julgada, já sofreu as consequências da ira de Deus no período de ira, conhecido como grande tribulação. Neste período, essa terra vai passar por grandes mudanças, será restaurada por ocasião do reino milenar.
Então, no estado eterno é uma nova terra. Da mesma forma, eu nasci em pecado me concebeu minha mãe, cresci tomando conhecimento do pecado, sendo responsável por meus próprios erros, mas aí vem a conversão, que é chamada de novo nascimento. E eu, mesmo sendo a mesma pessoa, o mesmo corpo, com a mesma origem, com a mesma estrutura genética, eu ainda sou uma nova criatura por causa da natureza espiritual. O mesmo se aplica a esta terra. O planeta, o globo será preservado, será tirada a maldição, a impiedade, as hostes infernais que serão lançadas no lago de fogo. E então é uma nova terra e não outra terra, né? Haverá uma nova terra no que diz respeito ao seu estado, à sua nova cara, sem maldição, mas totalmente para a bênção pelos séculos dos séculos. Olha só o que diz Apocalipse 21:1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Deus virá para habitar nela. Apocalipse 21, versículo 3. Leia o versículo. Eis aqui, ouviu-se uma voz vinda do trono que diz, eis aqui o tabernáculo. O que é tabernáculo, senão lugar da habitação? Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Haverá uma terra nova. Não outra terra, outro planeta, mas uma terra nova no que diz respeito ao seu estado, à sua natureza. Será beneficiada com a presença gloriosa de Deus. Ele vai habitar nela e nela não haverá mais maldição. Apocalipse 22:3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, porque nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Você pode dizer amém?